Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 26 de outubro de 2024, sábado, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Estamos na lição de número 299, meus queridos, minhas queridas. E temos, então, que amanhã nós vamos chegar à lição 300. Olhem isso, gente. Olhem para isso. Olhem o que é isso. 300 dias juntos, em oração, pedindo pela cura das nossas mentes ao nosso Mestre Jesus Cristo. Então, a lição de hoje é a lição 299, a santidade eterna habita em mim. Observem a ligação com a lição de ontem. Pai, eu te amo e amo o teu filho, né? E hoje, a santidade eterna habita em mim. Muito bem. Vamos ao nosso texto, o que é o mundo real. Amanhã é o último dia dele. Então, o que você não tiver entendido hoje e amanhã, você vai entender. O que é o mundo real? O mundo real é um símbolo como o resto do que a percepção oferece, mas representa o oposto daquilo que fizeste. O teu mundo é visto através dos olhos do medo e traz à tua mente os testemunhos do terror. O mundo real não pode ser percebido, exceto através de olhos que o perdão abençoa, de modo que vejam um mundo onde o terror é impossível e onde testemunhos do medo não podem ser achados. O mundo real possui uma contrapartida para cada pensamento infeliz refletido no teu mundo, uma correção certa para as cenas de medo e para os sons de batalha que o teu mundo contém. O mundo real mostra um mundo visto de modo diferente através de olhos serenos e com a mente em paz. Nele só há descanso. Nele não se ouvem gritos de dor e de pesar, pois nada mais resta fora do perdão. E o que vês é gentil, apenas cenas e sons felizes podem alcançar a mente que perdoou a si mesma. Que necessidade tem essa mente de pensamentos de morte, ataque e assassinato? O que pode perceber ao seu redor, senão a segurança, o amor e a alegria? O que pode existir que escolhesse condenar e o que quereria julgar desfavoravelmente? O mundo que ela vê surge de uma mente em paz consigo mesma. Não há perigos à espreita em nada do que é visto por ela, pois é benigna e só contempla a benignidade. O mundo real é o símbolo de que o sonho do pecado e da culpa terminou, e o Filho de Deus não está mais dormindo. Seus olhos despertos percebem o reflexo seguro do amor de seu Pai, a promessa certa de que foi redimido. O mundo real significa o fim do tempo, pois percebê-lo faz com que o tempo não tenha nenhum propósito. O Espírito Santo não tem necessidade de tempo, uma vez que já tenha servido ao seu propósito. Agora, ele só espera por aquele único instante a mais para que Deus dê o seu passo final e o mundo desapareça, levando consigo a percepção e deixando apenas a verdade para ser ela mesma. Esse instante é a nossa meta, pois contém a memória de Deus. E ao olharmos para um mundo perdoado, é Ele que nos chama e vem para nos levar para casa, lembrando-nos da nossa identidade, que o nosso perdão restituiu a nós. Ok? Aí a gente vai para a lição de número 299, que é novamente uma reafirmação de quem verdadeiramente somos. Uma reafirmação da nossa verdadeira natureza, ok? A santidade eterna habita em mim. A santidade eterna habita em mim. A minha santidade está muito além da minha própria capacidade de compreender ou conhecer. Entretanto, Deus, meu Pai, que a criou,
reconhece a minha santidade como a sua. A nossa santidade conjunta a compreende. A nossa vontade conjunta tem o conhecimento de que isso é assim. Pai, a minha santidade não vem de mim. Não é minha para ser destruída pelo pecado. Não é minha para sofrer ataques. As ilusões podem obscurecê-la, mas não podem apagar a sua radiância, nem diminuir a sua luz. É para sempre perfeita e intacta. Nela todas as coisas são curadas, pois permanecem tais como tu as criaste. E eu posso conhecer a minha santidade. A própria santidade me criou. E posso reconhecer a minha fonte, porque é tua vontade que sejas conhecido. A santidade eterna habita em mim, tá? Então, a consciência que essa lição está nos trazendo hoje é a lembrança de quem somos verdadeiramente. Então, eu poderia simplesmente aqui dizer para vocês que eu resumo o objetivo, eu posso resumir o objetivo dessa lição do dia de hoje, né? Que o Alan Watson e o Robert Perry não nos deram esse objetivo. Eu posso resumi-lo com a frase que a minha professora, ela costumava falar pra gente nas minhas aulas, né? Nas nossas aulas. E que foi uma das frases mais impactantes que eu ouvi em todo o meu estudo com a minha professora. Em todo o meu estudo com a minha professora, os 10 anos que eu fiquei com ela, né? Que digo, e vocês já sabem essa história, né? Que só parei de ter aulas com ela porque ela parou de dar aulas. Então eu tive que seguir nos meus estudos por conta própria, mas aí já tinha a possibilidade de estudar lá com a Fundação para a Paz Interior, enfim. E outras coisas, e canais no YouTube, e por aí vai, né? E aí foi também um momento que houve uma espécie de um intervalo na minha vida, porque foi mais ou menos na mesma época que eu entrei para Seichonoye, né? Depois eu acabei encontrando com ela e falei para ela, querida, entrei para Seichonoye. Ela falou, ai, que maravilha, Seichonoye é maravilhosa. E conheço, já frequentei, deu super apoio, né? A gente, eu acho, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho a gente muito sintonizada, né? Então, vamos lá. Então, qual é o objetivo dessa lição em uma frase? Por Dona Maria Aparecida, minha professora. Nada te desqualifica diante do amor de Deus. Por que nada te desqualifica diante do amor de Deus? Por quê? Porque nada muda a tua verdadeira natureza, que é a tua santidade eterna. Vocês entendem isso? Então, olhem essa frase aqui, ó. Entretanto, Deus, meu Pai, que a criou, a minha santidade eterna, reconhece a minha santidade como a sua, isto é, como a dele, meu Pai, a dele, meu amado Criador, né? E aí ele diz assim, Pai, a minha santidade não vem de mim, né? A minha santidade não vem de mim. Não é minha para ser destruída pelo pecado. A minha santidade não pode ser destruída pelos meus pecados. Pecados entre aspas. A minha santidade não pode ser destruída pelos meus equívocos mentais. Não pode. Vocês entendem isso? Foi Deus que me criou, seu filho, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Ninguém pode mexer nisso. Como dizia o ministro Rogério Magri, isso é imexível. Ninguém mexe. Ninguém mexe com isso. Ok? Então a própria lição ela vai falando sobre isso aqui, ó. Quer ver? Não é minha, a minha santidade não é minha para sofrer ataques. As ilusões podem obscurecê-la, mas não podem apagar a sua radiância, nem diminuir a sua luz. É para sempre perfeita e intacta. Ninguém mexe, gente.
Vocês entendem? Vocês entendem isso? É algo indestrutível. É o adamante lá do Wolverine. Quem gosta de X-Men vai lembrar que o esqueleto do Wolverine passou por um processo, né? Foi adamantizado, né? É o adamante. Que não por acaso essa palavra tem uma semelhança com a palavra diamante, né? Ou o adjetivo que a gente pode falar, ele é adamantino. Não pode ser destruído, gente. Vocês sabiam? Contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam? Eu não sei se ainda é assim, mas as brocas perfuratrizes, para você furar a terra para fazer um poço de petróleo, elas têm pontas de diamante? Elas têm diamantes? Né? Então, né? Eu acho que o diamante, ele é uma analogia melhor do que o outro, né? Do que o ouro, né? Porque o ouro, se você leva ele para um laboratório, você consegue dissolvê-lo, né? Que é o que a gente chama de abrir a amostra, né? Então você faz uma mistura chamada água régia, que eu acho que é se eu bem me lembro, é de ácido nítrico com ácido sulfúrico, a água régia. E essa mistura é capaz de atacar o ouro, destruí-lo e reagir com ele e torná-lo um sal, né? Algum sal de ouro. Muito bem. Então, é essa a tua santidade eterna. Nem a água régia consegue modificar a tua natureza, né? E acho que agora, para quem ainda não tinha entendido, acabou de entender por que o nome desse canal é Alquimia dos Milagres, né? Que eu comecei a minha vida profissional tentando me tornar uma alquimista, né? Então, gente, é isso, tá? Tem uma outra frase aqui que eu acho que é muito bonita. Ele diz assim: a própria santidade me criou e posso conhecer a minha vontade, ou posso conhecer a minha fonte, porque é tua vontade que sejas conhecido. Então, é a vontade de Deus que nós o conheçamos. Então, nós estamos aqui brincando de holograma, brincando de metaverso, brincando de terceira dimensão, né? Brincando daquele joguinho que tinha, eu acho que é Second Life, né? Second Life. A gente tá brincando de Second Life, cuja tradução aí é segunda vida. A gente tá brincando aqui de segunda vida, mas a nossa natureza real, ela permanece intocável, imexível, inalterável, invulnerável. Ninguém mexe com ela, tá? E eu resumo essa lição de hoje com a frase da minha professora numa profunda gratidão a essa mulher que transformou minha vida, salvou minha vida de tantas formas, né? Nada te desqualifica diante do amor de Deus. E jamais, jamais vou deixar de dar créditos à minha professora pelas coisas que ela falava. Essa frase é dela, não é minha. Não sei se é dela, se ela ouviu da professora dela, não sei se ela leu em algum lugar, não sei. Mas eu recebi dela, então para mim esta frase é dela. Nada te desqualifica diante do amor de Deus. Ah, Jaque, mas e aquele serial killer? Aquele criminoso em série que matou uma porção de gente? Na essência, ele é o Filho de Deus. Na essência, ele é o Filho de Deus. E ele veio com um karma pesadíssimo de tirar a vida de mulheres que precisaram fazer um acordo entre vidas, um acordo para saldar os próprios karmas, de serem assassinadas nas mãos de um criminoso serial. Tá? Essa é a visão crística. Então, nada o desqualifica diante do amor de Deus, nada. Ele precisa ser corrigido, ele precisa pagar pelos crimes dele, ele precisa ir para a cadeia, claro que ele precisa. Existem leis na terceira dimensão, mas em essência ele continua sendo o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro, isento de pecado. Isso não quer dizer que eu quero sair daqui a pouco, como sairei, e encontrar com ele na minha frente. Isso não quer dizer. Mas, quando você vira a notícia na televisão, em vez de você
odiar o ofensor, faz aquele mantra da Seichonoye que eu já ensinei para vocês. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Visualiza ele envolto na luz do Cristo. Nada o desqualifica diante do amor de Deus. Quando você fala isso, você sabe qual é o resultado disso na sua vida? Libertação. Por isso que o nome da jornada é a jornada de libertação, cura e ascensão. O resultado disso na sua vida é uma profunda libertação. Você está liberando o seu irmão das projeções da sua própria culpa. Tá? Então, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Vamos lá. Então, agora a gente passa para o comentário do Alan Watson, do Robert Perry, volume 2, A Santidade Eterna Habita em Mim, lição 299, para ser lida e praticada no dia 26 de outubro. Comentário. Esse é o tipo de lição que sempre traz consciência, traz a consciência para mim a respeito da minha mente dividida. Uma parte está suspirando em bênção. Ah, que maravilhoso é saber que a criação de Deus permanece intacta dentro de mim. A outra parte da minha mente está olhando em volta, por cima do meu ombro, assim, né? É comigo e dizendo, é comigo que você está falando, meu Deus? Você está falando comigo? É comigo? Sou eu? Tem alguém atrás de mim aqui, não é? Que a gente pensa, não, eu sou uma pecadora, eu sou um pecador, não é? Algumas vezes, Pai, eu posso aceitar a ideia de que há santidade em mim. Eu quero aceitar isso com mais frequência e com mais profundidade. Eu quero saber que a santidade é tudo que eu sou. Eu posso me identificar com a primeira linha, que diz... Aí vamos para a primeira linha da lição. A minha santidade está muito além da minha própria capacidade de compreender ou conhecer. Da minha também. Vamos lá. No mínimo, ele diz assim... além da minha capacidade. Mas há uma parte em mim que sabe que a santidade está aqui. Talvez desconhecida, talvez não ainda compreendida, mas ainda aqui. Na verdade que a santidade... Não, mas ainda aí, tá certo. Quando eu estou consciente da minha união com Deus, quando eu permito que a tomada de consciência chegue até a minha consciência, então, quando eu permito, né, que essa compreensão chegue à minha consciência, então, juntamente com ele, eu sei que as coisas são assim e que a santidade habita em mim. O curso, o que o curso faz, né? Ele elabora esse ponto, repetindo-o frequentemente, para que eu, de que eu tenho que tomar consciência de que há uma enorme resistência em mim para compreender isso. E aí ele vai citar a lição. Pai, a minha santidade não vem de mim, não é minha para ser destruída pelo pecado. Não é minha para sofrer ataques. As ilusões podem obscurecê-la, mas não podem apagar a sua radiância nem diminuir a sua luz. Eu posso alterar o meu comportamento, eu posso delirar, ter alucinações e acreditar que eu modifiquei a minha natureza essencial, mas na realidade eu não posso mudar o que eu sou. Eu não posso mudar aquilo que Deus criou como eu mesmo. O meu ataque sobre mim mesmo não funcionou e nunca funcionará.
Eu permaneço assim como Deus me criou, o Filho Santo do próprio Deus. Nada daquilo que possa dizer o contrário disso, ou tudo aquilo que que diga o contrário disso, é uma ilusão, uma fabricação na minha mente, desesperadamente se esforçando para se identificar com o seu próprio ego. A culpa é tal fabricação. Ninguém que é santo poderia ser culpado. Portanto, se eu sou culpado, eu não posso ser santo. E é assim que o ego, que a mente egóica tenta provar para mim que eu sou culpado, que eu não sou santo, que eu sou um pecador, né? Hoje, eu afirmo que a minha santidade não vem de mim, não é minha. Eu não sou responsável por criar a minha santidade, nem qualquer coisa que eu faça, pense ou diga vai afetá-la. A vontade de Deus é que eu conheça isso, e então isso será conhecido. Eu coloco o meu cinismo de lado e eu permito que esse pensamento se aloje na minha mente. A santidade eterna habita em mim, né? A santidade eterna habita em mim, lição 299. Então, gente, por mais difícil que seja para nós acreditarmos nisso, por mais difícil que seja, efetivamente é a verdade, a nosso respeito. E o mais legal dessa lição é aquilo que eu falei ainda há pouco, né? À medida em que a gente vai praticando com os conceitos do curso, eles vão primeiramente, de um modo geral, pode ser que não aconteça assim, mas de um modo geral, eles vão primeiramente se tornando verdadeiros para nós. E aí a gente começa a projetar tudo isso para os outros, né? Porque nós precisamos nos lembrar que nós e os outros somos um só, né? Nós precisamos nos lembrar disso, ok? Muito bem. E aí ele vai comentar o texto que é o mundo real, o parágrafo 5, versículos 1 a 2. O Espírito Santo não tem necessidade de tempo, uma vez que esse já tenha servido ao seu propósito. Agora ele só espera por aquele único instante a mais para que Deus dê o seu passo final e o tempo desapareça, levando consigo a percepção e deixando apenas a verdade para ser ela mesma. Então, aí ele vai falar do tempo, né? Uma vez que o tempo tenha servido ao propósito do Divino Espírito Santo, não há mais necessidade dele. Mas é uma decisão nossa. O propósito, a quem o propósito do tempo servirá, ou serve, né? 2 sessões no livro texto discutem os 2 usos do tempo. O capítulo 13, sessão 4, a função do tempo, e o capítulo 15, sessão 1, os 2 usos do tempo. Essas sessões nos dizem, em resumo, que nós podemos usar o tempo para o ego ou para o Espírito Santo. O ego usa o tempo para se perpetuar através da busca da nossa morte. Ele vê o propósito do tempo como destruição, né? Estão entendendo por quê, né? Que o tempo vai passar e em algum momento aí nós vamos passar também. Quer dizer, nós não, nossos corpos passarão, não é mesmo? O Espírito Santo vê o propósito do tempo como uma cura. E aí ele vai citar aqui 2 sessões do capítulo 15, os 2 usos do tempo, e eu vou lê-las para vocês, meus amores.
em língua portuguesa. Vamos encontrá-las. Capítulo 15, o instante santo, os dois usos do tempo. O ego, como Espírito Santo, usa o tempo para convencer-te da inevitabilidade da meta e do fim do ensinamento. Para o ego, a meta é a morte, que é o seu fim, mas para o Espírito Santo, a meta é a vida, que não tem fim. Nos é pedido para começarmos a praticar. Nos é pedido para começarmos a praticar o uso que o Espírito Santo faz do tempo como um recurso de ensino para chegarmos à felicidade e à paz. E nós fazemos isso ao praticarmos um instante santo. O tempo é teu amigo se deixares que o Espírito Santo o use. Então, se eu entregar o meu tempo, a minha vida, os meus anos, os meus dias, os meus minutos, os meus meses nas mãos do Espírito Santo, o tempo será meu amigo. Há uma necessidade de tempo enquanto nós ainda estamos aprendendo a utilizá-lo para os propósitos do Espírito Santo, para tomar o momento presente, deixando ir o passado e o futuro e buscando a paz dentro do instante santo, tá? E aí ele continua aqui com outra seção desse parágrafo. Peraí, gente. Peraí, 1:15, 1:4. Peraí. Ah, não. Já tá em outro lugar. Tá no capítulo 1. Peraí, deixa eu ir lá pro capítulo 1. 1. Vamos lá. Cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. É, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim. O tempo cessará quando for mais útil para facilitar o aprendizado. Lembrando que eu acabei de ler um dos princípios dos milagres. Na verdade, eu acabei de ler o princípio 15. E se você ainda não tiver assistido a leitura do livro Os 50 Princípios dos Milagres, do nosso maravilhoso e estupendo Dr. Kenneth Wapnick, então assista essa playlist que é maravilhosa, tá? O texto é maravilhoso. A sentença 2 começa com a palavra agora. Essa palavra agora se refere ao ponto no qual o tempo já serviu ao seu propósito. Não há nada mais a ser feito, nada para ele nos ensinar, nada para nós aprendermos ou fazermos, exceto esperarmos por Deus, para que Deus dê o seu passo final. O tempo continua brevemente, nos permitindo por alguns momentos apreciarmos o mundo real, e então o tempo e a percepção desaparecem. Esse último passo é algo que é referido com muita frequência em um curso em milagres. A frase, o passo final, o último passo, ocorre 29 vezes no livro texto. Ela representa a transição para fora da percepção, na dualidade, e para o conhecimento, unidade. Para fora do mundo e para o céu. Para a saída do corpo e a ida para o espírito, né? A cada momento está muito claro que isso é algo realizado apenas por Deus. Nós não temos nada com isso. Nós não temos nada a fazer nesse momento. O passo final é o passo que é dado por Deus. Entendam, tá bom? Esse é o passo final.
Nossa única parte é nos prepararmos para isso, limpando a nossa percepção até que tudo isso se torne, né? É a verdadeira percepção, a percepção verdadeira, livre do medo. Ou, como foi colocado na citação mais longa acima, cada dia deve ser devotado aos milagres. E é para isso que o tempo foi feito, né? O tempo, então, foi feito para que nós o entreguemos, para que o Divino Espírito Santo possa fazer uso dele. Para que nós peçamos pelos propósitos do Espírito Santo para o tempo, ok? Então, a gente volta aqui para ler novamente, uma vez mais, de novo, a nossa lição de número 299. A santidade eterna habita em mim. Bom, se a santidade eterna habita em você, como é que você vai se tratar hoje? O que você vai fazer hoje com o seu tempo? Com as suas posses? Com os seus recursos? Com quem você passará o seu dia, já que a santidade eterna habita em você? O que você fará? Me responda. A minha santidade está muito além da minha própria capacidade de compreender ou conhecer. Entretanto, Deus, meu Pai, que a criou, reconhece a minha santidade como a sua. A nossa vontade conjunta a compreende. A nossa vontade conjunta tem o conhecimento de que isso é assim. E quererei eu outra vontade? A não ser a vontade conjunta entre mim e o Criador? Melhor dizendo, minha e do meu Criador? Eu quero alguma coisa, eu quero ter alguma coisa a ver com algo que não tem a ver com o meu Criador? Eu tenho feito uma meditação frequentemente de manhã, hoje eu não fiz, maravilhosa, que eu vou gravar para vocês, que ela faz uma declaração, ela faz um decreto. A gente começa a meditação fazendo um decreto de serviço ao Criador, mas é um decreto muito bonito, né? Hoje apenas servirei ao meu Criador e coisas do tipo, tá? Então vamos lá. Pai, a minha santidade não vem de mim. Por isso ela é adamantina, tá? Por isso ela não vem de você. Não foi você que se fez. Lê lá aquela sessão, o problema da autoridade, que eu brinco com vocês nas aulas do livro-texto. Amanhã tem aula do livro-texto, tá? Que pra mim é o problema da autoria. Devia se chamar o problema da autoria. Vê lá se foi você que se fez. Vê lá se esse seu eguinho convulsivo, esse seu euzinho convulsivo é quem você é. Não, não é. Você é muito mais do que isso. E você está na sua jornada para se lembrar de quem e do que você realmente é, meu querido, minha querida. Meu amado, minha amada. Meu amor, minha amora, né? Não é minha para sofrer ataques. As ilusões podem obscurecê-la, mas não podem apagar a sua radiância, nem diminuir a sua luz. É para sempre perfeita e intacta. Nela, todas as coisas são curadas, pois permanecem tais como tu as criaste. E eu posso conhecer a minha santidade. A própria santidade me criou. E posso conhecer a minha fonte, porque é tua vontade que sejas conhecido. A santidade eterna habita em mim. A santidade eterna habita em ti. A santidade eterna habita em nós. A santidade eterna habita em vós. A santidade eterna habita neles, em todos eles. E o Aslan chegou aqui, então eu vou mostrar ele para vocês, porque eu sei que a Ingrid adora, a Janaína adora. O Aslan acabou de chegar. Dá bom dia para seus fãs, Aslan. Fala assim para eles: olhem para mim e vejam que a santidade eterna habita em mim. Olha isso. Agora minha mãe vai me beijar e eu vou ficar todo cheio de marca de batom. Mas a santidade eterna habita em mim de qualquer forma. Eu sou a coisa mais fofa e boa do universo. Né? Ah, Janaína, Ingrid, vocês que adoram. Aslan pra vocês. Muito bem.
Então, gente, é isso. Brincadeiras à parte, acho que terminei a lição. De qualquer forma, eu tenho que terminar, pois o tempo urge. Então, essa era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês, meus amores, minhas amoras, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.